Fala galera, aqui é o Gustavo Costa, o embaixador do mês de fevereiro do WebDiet. Eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e obesidade pela USP e sócio proprietário do LifeWork, um corpo de consultórios que abriga alguns nutricionistas em Belo Horizonte. Eu vim aqui hoje para dividir um pouco sobre a minha experiência e o meu conhecimento na área de nutrição esportiva. Bom, meu início de carreira ele se deu ainda na universidade. Talvez isso foi o ponto mais importante. Essa é uma história que eu nunca contei para ninguém. Teve um dia que eu peguei e sentei num café com um caderninho e escrevi tudo que eu poderia fazer daquele momento até meu dia da formatura. No início não era o meu objetivo trabalhar com a nutrição clínica no consultório e eu fui desenhando qual que era essa minha caminhada. Na época eu queria fazer intercâmbio ainda pela universidade, depois pensei em fazer residência, que eu tive uma experiência muito boa dentro do hospital. E em terceiro ou quarto plano vinha ali os atendimentos dentro do consultório. Só que as coisas foram acontecendo e no final das contas o consultório foi o que me abrigou de primeiro. Eu me preparei para isso, né? Eu entendi que aquilo ia ser um dos pontos e passei a identificar o que eu precisaria para começar dentro do consultório. Eu percebo que tem muita gente que começa a pensar no consultório depois que recebe o canudo na mão. Quando, na verdade, se você antecipar esse processo, que tem coisas que dá para fazer, né? Muito antes, organizar os materiais, saber onde você vai atender ou não, qual público vai atender ou não, começar alguma ativação nas redes sociais, isso é extremamente importante. Entendido que eu estava disposto a encarar o consultório, eu passei algumas dificuldades no início, com certeza, como o início de qualquer outro profissional, principalmente para identificar o público que eu queria. Esse foi um dos pontos que me pegaram mais. Eu comecei uma captação interessante de pacientes, estava sendo legal, fiz algumas parcerias legais, mas umas parcerias que deram retorno, mas não o retorno que eu esperava. Isso foi um ponto desmotivador, assim. Eu tendo esse jeitão um pouco mais descontraído, brincalhão, e aí no início, até por conta dos meus pais, falaram, nossa, tem que ser um cara um pouco mais sério, tem que passar mais seriedade, que isso que vai fazer com que você tenha mais paciência, trabalhe melhor. E no início eu até tentei fazer isso, tentei passar um pouco dessa cara de ser um pouco mais sério, coisa que eu não sou no dia a dia, e fui, de fato, criando uma galera engajada ali, umas pessoas que queriam o meu trabalho, mas umas pessoas que, no fundo, não conectavam comigo. Isso acabou me desmotivando bastante, né? Porque, poxa, imagina, você tá lá no consultório, atender uma pessoa que você não consegue convencê-la a fazer um plano, não consegue ter uma boa conversa, imagina convencer a seguir um planejamento alimentar, né? Então isso foi fundamental para eu identificar que não necessariamente você precisa ser um personagem ou ser um modelo de nutricionista perfeito para atrair todo mundo que você quer. No fundo, você pode mostrar quem você é para conseguir atrair essa galera. E esse foi um dos pontos das viradas de chave, né, que me fizeram seguir a nutrição. Identificar que eu poderia fazer um balanço do jeito que eu sou com as informações que eu queria passar para as pessoas que estavam ali me acompanhando e que possivelmente poderiam virar meus pacientes. E um outro ponto interessante e que gerou algum desconforto no meio dessa caminhada, ou então algum pensamento de não quero mais atender, quero seguir fazendo outras coisas, foi algumas ferramentas. Eu não estou puxando saco, isso é uma pura verdade. Eu até falei num vídeo de aniversário da WebDiet sobre isso. Nos primeiros meses eu atendia com uma planilha própria, que eu fiz até mesmo durante a faculdade, montei a planilha. Nesse processo de preparação que eu falei com vocês, eu montei os materiais, o que eu precisava e essa planilha. Mas aí fui colocando a planilha em prática e foi me dando muito trabalho. Eu tinha uma demanda de trabalho muito grande para conseguir fazer as dietas dentro dessa planilha. Isso foi me desmotivando bastante, né? Eu gostava muito de captar, gostava muito de atender, mas esse processo era um processo que era exaustivo, assim, que me fez em alguns momentos tentar desistir. E aí eu encontrei a ferramenta que poderia me ajudar nesse processo. E não só você precisa se preparar tecnicamente, mas às vezes você precisa de algumas coisas que te auxiliem a fazer com que esse processo seja um pouco mais leve, né? Um pouco menos trabalhoso ou menos traumático para você conseguir focar no que de fato você precisa. Então, dentro também da ferramenta, a gente tem, por exemplo, algumas coisas relacionadas a agendamento, algumas coisas relacionadas à gestão financeira, enfim, por redes sociais. Mas quando você consegue eliminar alguma dessas coisas que te dão mais trabalho, que você não tem tanta habilidade, você consegue focar no que você quer de fato. E isso acaba sendo muito mais prazeroso, menos trabalhoso, menos cansativo e te dá mais segurança, né? Para dizer, poxa, isso é realmente o que eu quero, porque eu estou fazendo de fato o que eu quero e conseguir eliminar essas coisas. E isso me fez ter essa virada de não desistir da nutrição, porque eu encontrei esse público, e depois encontrar as ferramentas que facilitavam a minha vida, fez com que eu conseguisse seguir na nutrição, e eu estou aí até hoje.